Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pegos pelo Tráfego. Hoje eu tô com celebridade na sala. Felipe da Reserva, tá assim salvo no meu celular. O cara me chamou e falou assim, então, queria falar com você e tal, queria que você viesse visitar a minha empresa, eu trabalho na estamparia aqui da Reserva Inc, eu já misturei todas as coisas, já achei que era uma coisa, era outra, fui lá conhecer. Fiquei impressionado, Felipe, com o que eu vi lá. Quero que primeiro você se apresente para a galera de casa. Grupo Bloom é o nome da empresa, imprimir camiseta é só um pedacinho do que vocês fazem. Conta para a galera de casa aí quem é o Felipe primeiro, depois a gente fala do que a empresa do Felipe faz. Boa, combinado. Gil, primeiramente é um prazer estar com você. Você sabe que eu sou um admirador aí do seu trabalho, acompanho os vídeos aí há bastante tempo, então é muito bacana estar aqui, bater esse papo. Fico honrado de estar com esse cadastro aí, Felipe da Reserva, né? É quase um upgrade de vida. Como você falou, a gente hoje fornece toda a parte de tecnologia para a Reserva Inc., né? Então a gente fornece toda a parte que a gente chama de portfólio de on-demand, né? Então a gente não imprime, a gente fornece toda a tecnologia, o aparato, né? Uma fábrica turnkey na mão do cliente. A Reserva é um deles, eu vou citar depois no nosso papo alguns outros, para que esse cliente possa operar as plantas de POD, né? Que é para quem não conhece, é o Print on Demand. Então nós somos Vamos falar operadores de tecnologia. na linguagem do povo. Boa. Impressão por demanda. O que é isso aí? Aí. O cara entra num site, num e-commerce, escolhe lá uma camiseta com a foto dele e do filho dele, Isso. aperta um botão para pagar, cai lá na empresa do Felipe. Perfeito. O Felipe recebe aquele pedido lá, o pessoal da Reserva, Reserva da Inc. Inc. Recebe o pedido, pega uma camiseta, coloca numa impressora que é da empresa do Felipe, a camiseta sai pronta do outro lado, eles botam num saquinho e o correio retira. Então, só imprime o que vende. É isso aí. É isso, Aí. essa é a O ideia. conceito, Gil, é o seguinte: você quer vender sem ter estoque? Você quer vender sem correr risco de estoque? Você tem que trabalhar com uma tecnologia de print on demand ou impressão sob demanda. Então, como é que funciona isso? A gente tem no Brasil algumas plataformas. O Brasil é, entre aspas, embrionário, perto do que é os Estados Unidos, que a gente fala em bilhões de prints por ano, né? E depois eu posso citar um pouco. Uma Amazon, por exemplo, tem uma empresa dentro da Amazon, que é a Merch by Amazon, que chega a imprimir mais de 1 bi de camisetas por ano nos Estados Unidos. Olha a proporção que é o negócio. E aqui no Brasil a gente tem algumas coisas similares. A gente tem grandes clientes que fazem isso. A Reserva é um deles, mas tem outros. Tem a Dimona, a própria Track and Field tem equipamento nosso também que faz impressão sob demanda. Mas basicamente o que você vai fazer é criar uma loja, que pode ser, por exemplo, dentro de uma Reserva Inc., de camiseta. Você vai criar um estoque totalmente virtual, vai fazer a divulgação daquilo em mídia, aí você é o especialista, vai dizer como é que você faz para fazer aquilo bombar. Vendeu uma camiseta, a Reserva vai pegar uma camiseta, vai colocar na máquina, vai imprimir aquela estampa, vai embalar uma camiseta e vai mandar para casa do cliente como se fosse você. Então é Eu o acho que white a label. gente pode fazer já que a gente entrou no assunto da camiseta, fazer um parênteses aqui para falar do negócio Reserva Inc. Perfeito. Que eu conheci no momento em que eu visitei a planta lá de Alphaville e consegui ver lá de cima da janela lá o negócio, o pau quebrando lá embaixo e a galera imprimindo camiseta. A Reserva tem a loja Reserva do shopping. Isso. E tem uma operação chamada Reserva Inc., que é uma plataforma que dá tudo que o lojista precisa para montar uma loja virtual de camisetas personalizadas. É isso aí. Explica esse negócio da Reserva Inc., porque eu não sabia o que era, Boa. até chegar lá. Aí eu falei, cara, não é o periquito da reserva, é outra coisa que os caras vão imprimir. Exatamente. Então, como é que funciona? O conceito é muito simples. Você, Gil, quer montar uma loja de camisetas do Gil, de frases que você considera criativas. Antigamente, você teria que ir atrás de um fornecedor de camiseta, fazer 100 peças, manter um estoque, cada frase ia ter que ter lá 20, 30 camisetas, ia ficar com estoque, ia ficar um negócio super complicado. Hoje você entra num site, como por exemplo da Reserva Inc., você vai criar o seu domínio, vai criar uma loja dentro dessa plataforma, vai criar infinitos produtos, não tem limite, você pode criar lá 100 camisetas com frases diferentes e você vai colocar o preço que você quiser. Então quem vai arbitrar o preço é você. A Reserva Inc. vai te dar um preço, você vai colocar o seu markup em cima daquilo, vai anunciar pelo seu preço. Quando aquilo for vendido, você vai ter o seu cut da venda e vai ter uma parte que vai ficar lá com eles.
E o mais bacana disso é você não ter nenhum tipo de risco ou exposição de estoque. O seu único investimento vai ser em tráfego pago para você poder fazer Escalar, aquilo girar, escalar. A Reserva Inc. ela trouxe uma facilidade na criação dessa loja. Você tem outras plataformas no Brasil que são até mais antigas que fazem isso também. O próprio pessoal da Reserva Inc. veio lá de trás do que era a Tuts, que o Arturo criou. Você tem o pessoal da Dimona que tem conexões via API para você conectar um e-commerce, por exemplo. Você tem um e-commerce próprio, você pode conectar através do Drop Simples da Dimona com a sua loja. Você pode criar um e-commerce seu para fazer isso. Você tem uma loja um pouco maior e você não quer ficar dentro do que é a plataforma da Reserva Inc., você pode conectar de outras maneiras. Então o Brasil, ele vem crescendo, ele vem numa crescente, mas ainda é um business pequeno se a gente comparar o potencial que ele tem aqui no Se Brasil. o cara pequenininho lá quiser montar uma lojinha para vender frase da Bíblia, frase de impacto, ou foto do filho com o pai com o filho, foto de família, o que o cara tiver a ideia de fazer, ele entra lá e ele não precisa ter estoque, ele não precisa comprar camiseta nenhuma, ele só paga se vender. É isso. Exatamente isso. O que é muito bacana porque te permite criar lojas muito nichadas. Então, na verdade, você tem muitos sellers que o cara não tem uma loja. O cara pode ter 10 lojas. Você tem uma loja só para falar de chihuahua branco. Você tem uma loja para falar de gato persa. Você tem uma loja para falar sobre frases bíblicas. Você tem uma loja para falar sobre outra coisa. O seu investimento para fazer isso ele é virtualmente zero. Então, essa é a grande facilidade de uma plataforma. A gente está falando aqui da Reserva Inc., porque você tem uma facilidade muito grande de sair do zero. Pô, nunca criei um site, nunca criei uma plataforma, eu vou entrar lá e você tem 4 passos simples para você sair do outro lado com uma loja pronta. E assim, tem gente que ganha dinheiro com isso, dinheiro bom, assim, Gil. Tem algumas lojas que a gente vê ali, nichadas, que chegam a fazer 5, 6, 10 mil camisetas por mês. Por mês, pô, 7 mil camisetas. Você coloca lá um preço médio de 90, 100 reais. Eu ia falar pro cara fazer do Poderoso Timão, mas não sei se o corintiano vai comprar camiseta uma hora dessa. Mas e aqui com o cenário meio verde também não vai ficar tão bem, né? É a ideia, né? A ideia do cara ter um escape em vendas ali, com zero estoque, sem nenhum funcionário, sem precisar ir no correio. O cara não tem que se preocupar com nada. É isso aí, esse é o poder do on-demand que a gente fala, né? Você, na verdade, você tem uma conexão muito grande com o que a gente vem falando muito de Web 3.0, dessa descentralização que vem acontecendo em muita coisa, né? Pô, notícia, hoje não é mais só nos grandes portais, você tem ali a notícia chegando para você fragmentada. E hoje a moda, de certa forma, ela vem se transformando cada vez mais uma moda sob demanda. E você não tem mais grandes criadores de moda, de camiseta que vão te vender. Antes você tinha ali as grandes magazines. Aquela camiseta do Metallica que todo mundo teve, né? Exato. Era muito centralizada, assim. Você tinha pouca gente que criava e muita gente que comprava. Hoje, todo mundo pode ser um cara que desenvolve moda. E eu vou mais longe. Com IA, eu que não sou desenhista, cara, eu vou ter uma ideia e eu vou criar uma camiseta que não vai ser só uma frase. Eu vou criar uma camiseta, a gente hoje representa um software da Turquia de criação de estampa com IA que você não acredita. É assim, a sofisticação do ChatGPT e do Midjourney para você criar a estampa para uma camiseta, para remover fundo, para melhorar a arte, para fazer posicionamento, para você pegar uma mesma arte e criar frases diferentes. Então, hoje, com a facilidade que você tem de uma IA, você consegue associar a IA para criar, para entender o público daquilo, para fazer a criação de imagem e depois a facilidade em criar uma loja, uma plataforma no mundo online. Então, basicamente, qualquer um hoje pode se tornar um criador de moda, um criador de conteúdo de moda online. A gente está falando aqui de camiseta, mas isso é a ponta do iceberg. A moda está indo para o mundo on demand. Acho que massa a gente falar sobre isso. Tá? O grupo hoje, o negócio camiseta, embora seja um negócio robusto, só para um dos clientes, umas 150 mil camisetas mês, certo? Exato. É um pedacinho da operação de vocês. Você falou para mim, Gil, tudo que você imaginar de tinta em pano, em tecido, a gente tem 65% do mercado nacional.
é um negócio que não dá nem para imaginar direito, porque a gente olha para algumas marcas que tem muita estampa, né? Sim, Então, verdade. por exemplo, tem a famosona da estampa, a mais copiada do Brás, é a Farm. Exato. E você olha para a Farm, tudo é estampa. Exato. Daquele material da Farm lá, quanto daquilo lá tem grupo Bloom no meio? Olha, é legal essa pergunta porque a gente é muito identificado pela parte de camiseta porque é algo que toca mais o varejo, né? Reserva uma marca muito conhecida. Mas na verdade o business de camiseta ele representa para nós algo entre 15 e 20% do nosso faturamento. O Grupo Bloom, como empresa, ele fornece todos os tipos de tecnologia para impressão digital em tecido. Então, nós somos a única empresa da América Latina que tem um portfólio completo. O que você nomear aqui de tecido, a gente tem algum tipo de tecnologia que imprime sobre aquele tecido. Você citou agora a Farm. A Farm é possivelmente o nosso maior cliente indireto. Por que indireto, Gil? A Farm, ela não tem uma máquina de imprimir tecido propriamente ela dentro do escritório dela lá em São Cristóvão hoje. Ela pertence ao grupo Asas 2154, né? E a Farm é o maior consumidor de estampa do Brasil e possivelmente das Américas, porque tem essa coisa da brasilidade que você citou agora, né? De ser muito copiada. O que nós fornecemos são as tecnologias, as máquinas, as tintas, os químicos e todo o know-how técnico para as grandes indústrias têxteis que estampam para a Farm. Ou seja, a Farm ela é, de certa forma, um cliente indireto nosso. A gente tem muito diálogo com eles, a gente conhece muito o pessoal lá dentro, a gente troca muito sobre tecnologia. Eu tive recentemente com eles no Rio. Ó, pessoal, pô, voltei agora de viagem. Olha aqui o que vai chegar tecnologia. Olha que bacana essa máquina que faz isso daqui. Não porque eu vou vender uma máquina para eles, mas porque eles vão ser, no fim do dia, os influenciadores para dizer assim: pô, eu sou muito copiado. Se eu puder fazer alguma coisa que é diferente, que é mais difícil de me copiarem, porra, bacana. Então a gente está trazendo agora, Gil, algumas coisas que são incríveis. Assim, já tem máquina que imprime do avesso com tecnologia de IA, ou seja, tem uma câmera de IA na impressora. Então imagina uma impressora de 2 metros e pouco de largura, que tem mais de 60 cabeças de impressão imprimindo, são impressoras de milhões de dólares, e você tem uma câmera que você imprime o tecido de um lado, vira ele do avesso, ele consegue fazer uma leitura do reflexo da estampa do outro lado e posicionar uma estampa no avesso do tecido para fazer um lenço, por exemplo. A gente tem estudos de associações têxteis que mostram que uma roupa que tem uma estampa do avesso chega a ter 40% mais de valor agregado. Ou seja, um vestido que você vira e está branco do outro lado, ele é menos nobre do que um vestido que você vê ali o avesso e aquilo tem alguma coisa estampada. Então, a gente hoje agrega, como Grupo Bloom, um portfólio de tecnologia que vai literalmente de A a Z em tudo que for impressão digital em tecido. Se a Farm tem o tecido dela impresso dos dois lados, vai ser muito simples de reconhecer um negócio que não é dela. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Ou seja, a gente hoje vê muita cópia da Farm porque a estamparia ela ficou muito acessível no Brasil para muita gente. Então você tem hoje, principalmente tecidos de poliéster, depois a gente pode explorar um pouco os tipos de tecido, mas tecidos menos nobres, né? A Farm ela usa muito a viscose, que é uma fibra artificial que vem da casca de uma árvore. Ela usa muito a viscose, usa muito algodão. A Farm usa fibras naturais que naturalmente são mais nobres. Mas no Brasil hoje, até por uma questão de preço, de acessibilidade, se usa muito poliéster, que é o mesmo poliéster que vai em blusa de jogar futebol. Que é um tecido mais barato, nem sempre mais barato, mas predominantemente ele pode ser mais barato, e que tem uma tecnologia que imprime nesse tecido, que a gente chama de sublimação, que ela é muito acessível. São mais de 4 mil empresas no Brasil que prestam serviço de estamparia desse tipo. Então fica muito fácil de você ir lá no Brás, por exemplo, levar um tecido qualquer e falar, quero uma estampa desse estilo aqui. E tem um monte de empresas que vão, entre aspas, se inspirar nas estampas de uma Farm, por exemplo, mas aí vão ter outras marcas e vão dizer pro cara pequenininho que presta isso, eu tenho uma marca pequena e eu quero fazer um vestido nesse estilo. E hoje, de novo, com a IA, tá cada vez mais fácil de um cara que não é um designer super qualificado pegar uma estampa da Farm, extrair por IA e de alguma forma copiar, né? Esse é o perigo, né? Camisas da Boss que parece tecido de fazer biquíni, é uma camisa gelada. O que é aquilo ali?
Geralmente, quando você vê esse tecido com esse aspecto mais gelado, ele possivelmente, se tratando de uma Boss, deve ser um algodão de altíssima qualidade. Então, você tem no algodão diversos tipos de qualidades de fibra. Então, quanto mais longa a fibra, melhor vai ser esse algodão. Por isso que a gente fala muito de algodão peruano, algodão egípcio. Então, a fibra do algodão vai mudar drasticamente. E depois você tem alguns acabamentos que são feitos no tecido que vão fazer com que ele fique com um aspecto melhor. Então, essas que você está falando da Boss, por exemplo, elas têm um aspecto de uma lisura, não tem esses pelinhos, né? Então, isso passa por um processo que chama mercerização, que é um processo físico-químico que vai deixar o tecido mais lisinho, com toque melhor. Você pode ter o que a gente chama de uma chamuscagem, que é literalmente passar num tipo um forno que bota um fogo naqueles pelinhos e aquilo fica mais liso. São processos que vão encarecendo o tecido, por isso que nem toda marca consegue, eventualmente, usar aquilo, né? Eu lembro que quando eu fui lá na empresa, Felipe, o primeiro barracão todo, ele era só de produto, de barril, de tonel, tinta e um monte, uma coisarada de coisa. Isso. Eu falei, cara, eu vim na reserva, aí cheguei aqui, só tem tambor, que negócio esquisito. Cadê camiseta, tal, cadê né? as camisetas? E aí, no meio do barracão lá, tinha algumas impressoras menores, que você falou, isso aqui eu deixo aqui preparado, porque no Natal, tal, vai explodir a produção do cara aí do lado, aí vem para cá. Mas eu tô trazendo umas máquinas minhas. Perfeito. Para sair fora do custo, não sei o que tal. Como é que tá esse negócio de máquina da Bloom no Brasil, pro cara que tá começando? O cara precisa comprar a máquina, ele pode alugar também uma máquina. Perfeito. Como que é esse jogo? É muito legal você perguntar isso, porque é algo que a gente está trazendo como uma grande novidade para esse ano, né? A gente já vem com uma marca própria há alguns anos em outros segmentos, como o de impressão em poliéster, mercado esportivo, né? A sublimação que a gente falou agora. A gente já tem algumas marcas proprietárias e a gente está lançando agora, você tá quase que em primeira mão que a gente está falando aqui sobre isso, a gente está lançando uma tecnologia para impressão em camiseta 100% proprietária, com marca própria nossa, e muito mais do que isso, com um modelo totalmente inovador, que é você não precisa mais fazer investimento, a gente monta a planta para você. Evidentemente que não é um business voltado para o cliente pequeno, entre aspas, que a gente falou agora de montar uma loja, então não é que você vai montar uma loja, eu vou lá colocar uma camiseta para você. Isso continua sendo interessante você fazer lá com uma Reserva Inc., com uma Dimona, com outros clientes que já têm a infraestrutura, mas quando uma marca cresce a ponto de ter já um certo volume, ali 5, 10, 15 mil camisetas por mês, a gente consegue hoje entrar com uma infraestrutura proprietária de tecnologia, monta a planta para esse cliente e ele vai só operar. Então, literalmente, a gente dá a chave na mão desse cara e ele vai operar aquela planta. Isso é fruto de vários meses de desenvolvimento, de uma experiência larga que a gente tem com a Ásia. Eu completo 20 anos de empresa esse ano, então o Grupo Bloom completa 20 anos agora em maio. E no mesmo mês de maio faz 20 anos que foi a primeira vez para a Ásia para desenvolver portfólio de produto. E não é nenhuma apologia à Ásia, a gente defende demais a indústria brasileira. Eu sou embaixador da ABIT, que é a associação da nossa indústria brasileira, mas são algumas tecnologias que hoje são feitas só lá. Não tem. Aqui, tá Exato, não tem produção nacional de equipamento para impressão digital, isso tem que vir de lá. Então a gente está lançando agora esse modelo de impressora de camiseta e que você não precisa mais fazer investimento, a gente monta a estrutura e você só tem que se preocupar em imprimir. A gente chega no fim do mês, Gil, quanto é que você imprimiu esse mês aí? Vamos ver aqui no sistema. 20.212 camisetas. Eu vou te cobrar por 20.212 camisetas. Massa. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. A galera que está assistindo a gente empreende de várias formas diferentes. E empreendedor nunca tem um terreno plano para andar, né? Não. Nesse tempo de ir para a Ásia, de trazer equipamento, de buscar mercado e tal, qual o maior desafio que o grupo passou para estar contando história hoje, né? Porque para estar contando história é porque tem história. E aí tem buraco no meio. Como é que foi isso aí? Tem, a gente sabe que empreender no Brasil é sempre uma bela de uma montanha russa, né?
Eu diria, Gil, que a gente passou já por todas as fases que alguém que empreende no Brasil pode passar. Isso a gente fala com muito orgulho. Para nós, de maneira especial, isso é ainda mais intenso porque essa empresa que eu completo 20 anos é o meu primeiro emprego. Então, eu comecei com 17 anos, meu pai teve que me emancipar para eu poder começar a empresa, para poder abrir o CNPJ lá em 2006. Então, a gente teve um início onde meu pai tinha a empresa dele, então meu pai vem da área têxtil, tem quase 50 anos de história nessa área, e tinha a empresa dele, me ajudou a montar a minha empresa, porque eu não queria ser filho do meu pai, eu queria ter uma coisa que fosse minha desde o início, mas eu tenho muita gratidão por tudo que meu pai me apoiou, me apoia até hoje, porque ele investiu na minha empresa no momento que a gente não tinha nada. Então eu comecei em 2006 a empresa, meu irmão se juntou em 2008, meu pai tinha a empresa dele, e a gente teve empresas separadas até 2010, 2011, quando ele vendeu a empresa dele e veio para nossa na figura de um investidor, de um conselheiro. Então ele não teve um papel diretamente de um executivo da empresa, mas sim na formação de um conselho. E a administração era comigo, meu irmão, a gente tinha na época um sócio, muito querido Rodrigo, um grande amigo, saiu recentemente, que tocava a parte de operação. Então a gente cresceu basicamente com essas 3 pessoas. Eu e meu irmão, que era o primeiro emprego, e o Rodrigo, que era uma pessoa que trabalhou lá com meu pai. Então eram 3 pessoas com uma experiência relativamente limitada. Então a gente aprendeu caminhando, aprendeu tomando porrada. Os primeiros anos foram de reconhecimento de mercado, conhecendo. A gente começa a crescer realmente em 2011, 2012, quando a gente pega ali uma distribuição na época da Epson, de impressoras para sublimação. A gente participa ativamente do desenvolvimento do que viria a ser a tecnologia da Epson para impressão têxtil, e no mesmo ano que a gente entra com uma tinta para impressão em tecido em clientes como a Farm, para mais indústrias, digamos assim. Foram os 2 grandes motores de crescimento. E a gente sai praticamente ali a empresa ia faturar na época 2 milhões de reais por ano, a gente chega a 80 milhões de faturamento em 2019. Foi um crescimento muito rápido, muito acelerado e com todos os desafios que você pode imaginar. O maior deles foi ter capital para crescer, que eu reputo hoje como o maior desafio do empreendedor no Brasil, porque num país como a Selic, no patamar que a gente está, e que o empresário não consegue ter acesso a capital por menos de 20, 25% ao ano, você tem que ser muito eficiente para o seu negócio dar dinheiro, lucro, cara. Né? Assim, tem que dar muito resultado. Para você conseguir ganhar mais do que a inflação e ganhar mais do que a Selic, você tem que ser muito bom como empresário. Então esse eu acho que é o grande desafio. A gente cresceu muito nesse período e a gente cresceu 100% alavancado em capital de terceiros. A gente era muito, na época, tinha um balanço maravilhoso. Imagina uma empresa que cresce 2 dígitos por ano, 3 dígitos em alguns anos, com EBITDA maravilhoso. Então a gente tinha, na época, os bancos vindo até nós e falando, cara, pega, e o dinheiro era muito barato, muito barato. Então, até a pandemia, a gente teve uma tese de crescimento muito embasada em financiamento com bancos, que hoje eu vejo, mas a gente não pode se julgar olhando para frente, olhando para trás, aliás, né, porque a gente não tinha toda a base que a gente tem hoje para se julgar, mas hoje, olhando para trás, eu vejo que um dos grandes erros que a gente teve foi de crescer muito o negócio baseado no endividamento de terceiros. Devia, talvez, na época, já ter pensado em alguma coisa de vender um equity, alguma coisa para ter uma captação e ter um crescimento mais saudável, mas na época era tão barato o financiamento através de capital de terceiros que a gente foi para essa tese. O que acontece? A gente tem um primeiro momento de dificuldade da empresa em 2020 na pandemia. A gente vinha crescendo de uma maneira espetacular todos aqueles anos e na pandemia foi o primeiro ano que a nossa receita cai 35%. O mercado têxtil de moda no Brasil sofreu muito, porque com tudo fechado, shopping fechado, a compra virou um item básico. Então tinha e-commerce? Tinha, mas você no e-commerce comprava o que você precisava, não aquele passeio no shopping que você passava em frente a alguma coisa e via. Então a gente tem um primeiro ano de dificuldade ali de ter que se readequar a uma nova estrutura. E aí a gente toma uma decisão agressiva para 2021, a gente no final de 2020, você deve lembrar disso, dava a impressão de que ia acabar, de que as coisas iam melhorar, e o Brasil viveu um momento de uma falsa expectativa, porque o mercado brasileiro hoje ainda compra 70% da produção da Ásia, e isso já era assim na época. No momento da pandemia, como não dava para importar muita coisa da Ásia,
os grandes magazines e marcas começaram a comprar 70% no Brasil e só 30% na Ásia. Então, as empresas que tinham aqui ficaram lotadas de pedido. Então, dava a impressão de que a coisa ia crescer, assim, um absurdo. A gente investiu na época um dinheiro altíssimo, a gente tinha captado muito dinheiro, Selic 2% ao ano, a gente estava com caixa super elevada, a gente falou, cara, vamos entrar fortíssimo em 2021, porque esse aqui é o ano que a gente vai arrebentar. E aí a gente abriu naquele ano 12 filiais, contratamos 30, 40 pessoas, então foi aquela empolgação do empresário que hoje a gente aprendeu que você tem que ter um pouco de cuidado quando você está num terreno adverso, pô, baixou uma neblina, você não é porque deu uma abridinha que você vai acelerar com tudo. E foi o que a gente fez e foi um grande erro, porque a gente entrou forte demais em 2021. De fato, a gente cresceu de 20 para 21, quase 50%. Tudo bem que era uma base menor, mas foi um crescimento aceleradíssimo para a época. Só que esse crescimento veio às custas de uma despesa recorde que a gente nunca tinha tido. Não é de se estranhar. 12 unidades a mais, 40 pessoas, estoque avançado em 12 lugares diferentes no Brasil, etc, etc, etc. E naquele ano, a gente mesmo crescendo 50%, a gente fica com um resultado ruim no ano, muito fruto de uma despesa mais alta, e a gente começa a ter uma inflação muito grande no Brasil e no mundo, e no têxtil principalmente. Era algodão subindo, era químico subindo, a pandemia bagunçou muito o cenário de preço e os preços se bagunçaram, as margens caíram, o custo subiu, opa, a conta não fecha. Então, você falou de empreendedorismo, a primeira grande lição é, cara, não olha para o seu top line, o que importa é quanto fica no bolso. Então, assim, a gente cresceu 50% em 21 e a última linha foi pior que 2020, que era um ano de pandemia, com queda de 35% do faturamento, a gente conseguiu ter mais resultado em 2020 do que em 21. Porque a gente foi austero em 2020, foi cuidadoso, pô, tá preocupado, diminui isso, diminui aquilo e tal. O ano que a gente foi mais agressivo foi o ano que a gente teve um pior resultado. E isso depois trouxe consequências bastante desafiadoras. Aí a gente aposta em 2022 numa tecnologia nova, que hoje é a tecnologia que está em clientes como a Reserva e outros clientes. E isso nos custou, na época, uma distribuição grande que a gente tinha. Um outro parceiro que a gente tinha em tecnologia se enciumou um pouco com aquilo, falou, pô, ele ou eu, e, pô, mas não é bem assim, são coisas diferentes, são máquinas diferentes. Na época a gente até fez um comparativo assim, pô, eu tô vendendo Fiorino e entrei com um negócio que é uma carreta agora. Era uma diferença assim de... Eu tinha uma máquina no portfólio que era $50 mil, a outra tecnologia mais barata era $500 mil. Então, pô, não posso comparar Fiorino com carreta. E esse cara da Fiorino falava, não, mas se você juntar 20 Fiorinos, dá uma carreta também, então concorre. Não, mas, pô, não é bem assim e tal. Long story short, a gente perde uma distribuição na época, importante, na qual estava muito lastreado aquelas 12 filiais, todo o crescimento, investimento e tal, e a gente perde essa distribuição por apostar numa tecnologia nova, e aí tem que fazer todo um ajuste na empresa, e fecha filial, e reajusta quadro e tal, e isso trouxe um desequilíbrio na empresa, bem no momento em que os juros no Brasil disparavam. E aí é que você descobre o custo do endividamento, o custo do sonho, o custo de você crescer de maneira muito acelerada, né? Então, as lições que a gente aprende como empreendedor, muitas vezes era porrada. E assim, a gente que começou esse negócio do zero, nunca teve outro trabalho, primeiro emprego, 20 anos de porrada com empreendedorismo, ninguém passou por uma pandemia para entender qual era a dinâmica. Até os caras mais experientes não sabiam o que acontecia, né? A última referência, sei lá, era varíola, febre espanhola, sei lá, qualquer coisa assim. Aí você fala, mas teve crise da Dilma, teve crise disso, aquilo. Não era igual. Não tinha um paralelo. Então, a gente passa por todo esse desarranjo e aí você se depara e fala, pô, eu diminui receita, tive que reajustar quadro de colaboradores, estou com uma dívida alta, estou com uma Selic que disparou. E aí esse é um cuidado muito grande que o empresário tem que ter, porque o banco bate na sua porta quando você não precisa de dinheiro. Esse é o grande perigo do Brasil. E eu acho que o grande recado para o empreendedor é assim, cara, toma cuidado, porque o banco te procura quando você não precisa. E a grande lógica perversa no Brasil é assim, o dinheiro é caro pra caramba,
e ele é amplamente disponível para os que menos precisam. Então, quando a gente menos precisou, entre aspas, cara, tinha uma oferta abundante, mas pega mais um pouco, pô, mas tá barato, mas vai lá e tal. A primeira vez que você tem em 15 anos um resultado que não seja impecável, fala, puta, mano, pô, não tá tão bem, né? E aí, pô, você tá com 10 que eu te emprestei aqui, mas quero manter só 5. Me devolve 5. Fala, pô, mas não consigo devolver 5 agora, porque a gente tá investido nisso, naquilo, tem estoque, tem estrutura, tem um galpão, tenho isso, aquilo, pô, mas... E aí a gente passou por um momento muito delicado dessa questão de dívida bancária em 2023. Selic, que era 2 quando a gente tinha captado dinheiro na pandemia, foi para 15. E aí esse 15, quando você não está numa situação financeira impecável, vira 25, 20, que o banco não quer te emprestar, a não ser que ele coloque um premium muito alto. E a gente passa em 2023 por um momento que a gente nunca tinha passado, que a gente nunca tinha atrasado um boleto uma vida inteira, quase 18 anos de empresa, e a gente passa por uma necessidade de ter que sentar com os bancos e renegociar. E aí passamos por todo um processo de reestruturação de dívida, de ter que dar a cara a tapa no mercado, e aí você é chicoteado publicamente, e aí é concorrente dizendo que você quebrou. E aí, assim, a gente, nesse momento, fez uma coisa que poucas pessoas fazem, que é realmente dar as caras no mercado e falar, cara, ó, tá aqui, tô acontecendo isso, fui cliente por cliente, fui parceiro por parceiro, todos os fornecedores, ó, a situação é assim, 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 nós vamos ter que fazer uma reestruturação dessa forma, e a gente vai atravessar isso aqui, vai ser dessa maneira, e quem tiver do nosso lado que é parceiro, a gente vai realmente fazer um trabalho para continuar junto. E foi um ano super desafiador sobre esse aspecto, e a gente, graças a Deus, consegue sair do outro lado, e hoje, numa situação de realmente estar numa rota de crescimento muito grande, mas com os cuidados de tudo aquilo que virou aprendizado, né, Gil? Cara, por enquanto sem banco nenhum, sem endividamento, crescendo na medida do que a gente consegue fazer, se financiando de outras maneiras mais criativas, trazendo parceiros para trabalhar junto no financiamento. A gente tem hoje parceiros que fomentam o negócio? Temos, mas num outro formato completamente diferente. O parceiro participa junto do contrato que eu faço com o cliente potencial. Então a gente outra redesenhou coisa que isso, você me né? contou no dia que eu fui lá é que vocês imprimem essas camisetas de corrida da Track Field e tal. Eu acho que é massa trazer para a galera de casa a concepção de que tudo é possível nesse negócio de imprimir por necessidade ali, né? Exato. Tudo que é evento deles, eles têm que mandar fazer a camiseta em algum lugar. E eles preferiram ter uma planta locada interna de vocês para poder produzir a um custo baixo. Exato. O da Trek é um formato um pouco diferente, então a Trek montou a própria planta deles. Então, diferente da reserva que tem uma planta deslocada com a gente, uma planta no Rio, a Trek tem uma planta interna que pertence a eles. E toda a fundamentação do negócio na época foi justamente para trazer o conceito da velocidade para corrida e outros vários negócios que eles têm. Não só a corrida, mas muitas vezes é uma estampa que vira um best-seller e você tem que imprimir mais ela para ter mais velocidade. Então hoje a gente tem ainda no Brasil predominantemente a estamparia quadro, né, que a gente conhece como estamparia quadro, silkscreen, isso ainda domina 98% da estamparia do Brasil em volume, né? O Brasil é um país de mais de 1 bi de camisetas estampadas, então o digital ainda é uma fração muito pequena. O que acontece é, quando você faz uma estampa no quadro, com uma track and field, por exemplo, você tem que fazer um volume mínimo muito grande. E você nunca sabe o que vai vender e o que não vai. Isso sem falar de produção sobre demanda, tô falando de varejo mesmo, de loja. Então, para você ir para uma loja com uma estampa, você tem que fazer um volume muito grande. E aí essas marcas que são mais modernas, com um conceito mais contemporâneo, começaram a entender que uma estampa feita numa máquina digital pode custar um pouco a mais do que é feito no quadro, e realmente custa, porque vamos dizer que uma estampa feita a quadro pode custar R$2, R$3, uma estampa digital pode custar 8, 10, por exemplo. Então, pô, mas ela é mais cara. Só que ela só é mais cara no que vende. Se você começar a entender que você muitas vezes produz uma porrada de camiseta e daquilo 20 e poucos % não vai vender no preço target, opa, aí já é diferente. Os dados da BIT, aqui no Brasil, da nossa Associação de Têxtil, dizem que 24% do que se produz não é vendido dentro de preço target. Vai virar liquidação, vai virar saldo, vai virar outlet, vai virar descarte.
Então, o digital não é só a impressão sob demanda que a gente vê na loja online, ela é também uma reposição rápida de varejo. Então, a Trek, na época, olhou para isso e falou, pô, eu posso repor mais rápido no varejo, posso oferecer para o meu cliente em loja uma variedade maior de estampa e eu posso trabalhar o mercado de corrida, por exemplo. Então, eu posso começar a fazer e a coisa ainda vai chegar, ainda não está nesse ponto, mas ainda vai chegar no ponto de você, numa corrida, não precisar ter mais a plaquinha com o número do atleta. Você pode estampar aquilo na camiseta. Você pode ter uma peça, você pode ter 20 mil pessoas numa corrida, as 20 mil pessoas com uma camiseta estampada com o número do corredor, com o nome, né, do atleta nas costas. Então, a impressão digital ela traz uma capacidade de personalização em massa, né, que o americano chama de mass customization, que é algo ilimitado, assim, o potencial disso. Felipe, quais os desafios aí para 26 agora? Eu vejo que assim, Gil, a gente ainda tem um desafio muito, muito estrutural como o Brasil, né? Então a gente vive um momento de mercado no Brasil com uma população que perdeu muito o poder de compra. Então hoje a gente vê na nossa indústria têxtil uma luta muito grande por custo, por margem. Então o cara que está na ponta, ele tem que tá tendo que ser cada vez mais eficiente para trazer um produto melhor, mais barato e mais novo para o cliente dele poder comprar. Isso imprime um desafio para toda a cadeia dali para trás. O que é um desafio sobre a ótica de volume, então o varejo no Brasil não vem crescendo num ritmo elevado, a gente vem quase que numa estagnação do volume de venda do varejo, então isso por si só é um desafio. Por outro lado, é uma oportunidade porque privilegia tudo que é tecnologia digital, sob demanda. Então, tudo aquilo que permite que as marcas experimentem um pouco mais antes de realmente comprar, isso acaba sendo vantajoso como indústria. Então, eu vejo que o grande desafio que a gente tem hoje é que a gente vive um momento como país que o empresariado não está colocando dinheiro e eu posso te dizer que assim, o nosso business de outsourcing, de print as a service, de montar a planta para o cliente, cresceu tanto nos últimos anos, em parte também porque o empresário não quer botar dinheiro. Ele está preocupado, ele está falando, cara, você que é louco de ficar colocando dinheiro aqui nessa economia. E a gente é meio maluco mesmo. Então, você tem uma retração muito grande do empresário em colocar dinheiro. No ano de eleição, isso se exacerba, né? Porque a gente não vai entrar em nenhum tema político aqui, não é A, não é B, mas num ano em que ninguém sabe se vai ser A, se vai ser B, se vai ser C, isso gera uma retração de investimento, principalmente quando você olha para a indústria têxtil, que são equipamentos que por vezes são caros. Então, quem vai botar alguns milhões sem saber para que rumo o país vai? Então, existe um desafio estrutural em relação a isso. A No impressão Brasil, que dá né? é que o freio de mão tá puxado, né? Tá É isso. puxado. Mas isso está favorecendo o teu negócio de locação, vamos dizer assim. Favorece a locação e favorece a tecnologia de impressão digital. Porque o freio de mão tá puxado, o cara fala, eu não vou acelerar e produzir 10 mil metros de uma estampa. Prefiro fazer 500 metros em digital do que fazer 10 mil em métodos convencionais, digamos assim. Então isso favorece, de alguma forma, o nosso negócio. Evidentemente que quando você tem uma conjuntura de mercado que não favorece o crescimento do têxtil como um todo, isso também é ruim, de certa forma. Sim. Então, embora você tenha essas tendências nos beneficiar de alguma maneira, você tem, ao mesmo tempo, uma certa retração. E o custo de capital, né? Isso é amplamente discutido na associação, na Fiesp, na BIT, em vários meios que, assim, a gente vive um juros no Brasil, a gente já falou sobre isso há alguns minutos atrás, a gente vive um custo do dinheiro hoje que você tem basicamente dois tipos de cliente hoje no nosso mercado. O cara que está muito capitalizado e prefere não tirar o dinheiro do banco porque esse dinheiro rende automaticamente 15, 20% ao ano e o negócio ele não dá 20% ao ano. Ou tem o cara que não está capitalizado e está enforcado porque para o cara conseguir captar dinheiro, crescer e entregar um resultado que permita pagar esse custo e continuar crescendo, é um baita desafio também. Então, esse desafio conjuntural a gente tem. Enquanto os juros não arrefecer um pouco, fica muito difícil em pensar em crescimentos super acelerados, né? Quando eu olho para o teu modelo de negócio, eu lembro de um livro, ele chama Não é Sorte, conhece? Ele Conheço. é do Goldratt. E um dos cases que eles trazem lá
era um case de diminuir o tamanho da impressora para fazer papel de bala lá numa velocidade maior e tal. Essa dinâmica do mercado está favorecendo você porque não querem investir usando a impressão por demanda. Numa inversão, se volta a juro de 2% e a galera começa a ficar com coragem, o que você faz com esse monte de máquina? É uma excelente pergunta e esse é um exercício que a gente faz de vez em quando e fala, tá, vamos simular aqui um cenário alternativo, como é que fica isso num outro mundo? O primeiro é que, assim, o nosso modelo de negócio também está lastreado em juros de alguma forma, porque eu também tenho, de alguma maneira, alguém que me apoia para poder colocar esse parque de máquinas. Então, se o juros cai, automaticamente o meu custo de implantação também cai. Então, essa é uma primeira coisa. A segunda é que, se o juros cai e o mercado bomba, eu começo a ter uma demanda, no geral, de tecido maior. Okay. E aí, consequentemente, aquele percentual da estamparia digital frente ao todo, por mais que ele não cresça e ganhe espaço frente ao analógico, ele vai crescer de maneira mais orgânica. Okay. Então, quem puxaria seria o orgânico. Então, hoje, o que puxa o nosso crescimento é a conversão do analógico para o digital. Se a gente tem um momento mais favorável de crescimento econômico mais forte, a base cresce. Então eu continuo com o mesmo percentual, não estou convertendo coisa nova do analógico, mas organicamente o todo cresce. Então seria até mais positivo, na nossa simulação de volume, seria até mais positivo. O Brasil, para você ter uma ideia, Gil, até a pandemia, o digital no Brasil crescia de 25% a 27% ao ano. De 2020 para cá, o volume de estamparia digital disponível no Brasil andou de lado virtualmente. Andou de lado, cresceu menos que a inflação. Então, qualquer crescimento econômico que tenha que o volume de mercado aumente, vai favorecer porque o Brasil está com uma demanda, uma oferta muito baixa para o mercado. Então, esse é um fator. Tem outra coisa importante nessa conjuntura, que é o seguinte: o mundo viveu, isso é normal, é cíclico, se a gente olhar desde 1900 e bolinha, existe um ciclo de estampado e não estampado, estampado e liso. E o mundo, até em função da pandemia, e isso aconteceu em outros grandes momentos de crises mundiais, Grande Depressão, Peste Negra, etc., o estampado cai que dia que a gente vai em momentos. Do linho branco. Quando que vai agora, sair do linho 2026. branco? Então, as grandes marcas já estão desfilando, no fim do ano passado, como esse ano, já estão desfilando estampado de novo. Então, a gente viveu um ciclo aí dos últimos 5, 6 anos. O estampado nunca mais saiu de sumir, desaparecer, mas o liso, né, o liso que a gente chama cor sólida, ganhou um espaço gigantesco perto do estampado. Até porque, no momento de instabilidade, o liso, ele é mais perene, né? Se eu atravessar a coleção, ele ainda é vendável depois. O estampado, puta, se eu errei na coleção seguinte, aquilo já não é mais a moda, fica complicado. Mas ele cria menos diferenciação. Então a gente está muito entusiasmado também, porque os dados concretos mostram que lá no exterior a tendência é as grandes marcas já estão desfilando muita coisa de estampado. Então o estampado 26 volta a crescer. A grande pergunta. 27. Liso ou estampado? Estampado. Agora é tudo estampado. Felipe, a gente termina a entrevista sempre repetindo algumas perguntas para fazer um padrão aí da galera. Boa. E a primeira que a galera foge dela é o Felipe de hoje, olhando para trás. Do que é que você se arrepende? O que é que você faria diferente? Eu acho que no meu caso seria... acho que teria dois fatores. Eu acho que o primeiro ancora o seu endividamento de uma maneira diferente. Então, assim, nem sempre crescer, mesmo que você possa, é saudável se você não tiver a estratégia certa de financiamento. Então, acho que essa é a primeira ancoragem de financiamento. E o segundo é a ancoragem da fé, porque hoje eu tenho uma fé muito diferente do que eu tinha no passado, tenho trazido Deus muito mais para o meu negócio e vejo e acredito muito que faltou muito isso lá atrás. Assim, foi muito eu. E acho que parte de muita coisa que eu passei foi de não ter essa ancoragem em algo mais elevado. Então hoje a gente traz muito Deus para dentro do negócio e, cara, tem uma decisão grande, eu paro, faço uma oração, vou ali
pô, qual que é o caminho, como é que vai ser melhor para mim, para a empresa, para as pessoas que estão perto. Então, acho que a gente que é empresário corre muito o risco de você se achar super-herói, você achar que é só sobre você, e não é. Então, acho que isso foi um aprendizado ao longo dos últimos anos. Então, se eu fosse falar com o meu eu lá de trás, eu daria talvez esses dois conselhos. Acorda aí para fé e para dívida. Massa. Com certeza tem gente aí na jornada para receber um agradecimento, né? Tem alguém que você gostaria de agradecer de forma pública? Olhar para a câmera ali e falar, ó, fulano, valeu. Boa. A lista seria grande, mas a gente não vai fazer um podcast só sobre isso, né? Então eu diria que meu pai, agradeço infinitamente meu pai, porque ele foi a primeira pessoa que realmente acreditou no negócio. E eu que sou pai hoje e tenho duas filhas, eu começo a entender um pouco do que ele fez, mas assim, a atitude que meu pai teve lá atrás, quando a minha empresa tinha 4, 5 anos de existência, e ele vendeu a empresa dele e investiu 70%, 80% do que ele pegou na venda da empresa dele na minha empresa, e mais do que isso, me deu a liberdade para trabalhar da forma que eu gostaria na época. Foi um gesto de altruísmo que não é comum e eu nunca mais vi igual. Então, assim, ele apostou em dois jovens, porque eu na época tinha 22 anos, meu irmão tinha 20. Então, ele apostou em dois jovens, um dinheiro que era algo muito relevante para ele, porque a gente não vem de berço esplêndido. Então, assim, tudo que ele construiu, imigrante espanhol, era um cara que entregava o salário para a mãe dele até os 25 anos de idade quando casou, viu o pai e mãe chorando por necessidade de passar fome em casa, vieram da Espanha, imigrantes, ele é espanhol inclusive, então tudo que se construiu na vida foi com muito trabalho. E esse mesmo cara apostou nessa empresa, então eu falei muito aqui de endividamento, banco, que isso tudo veio depois para tirar a empresa para um patamar muito mais alto, mas o primeiro grande investimento foi dele, então eu agradeço de coração ao meu pai. Ele ainda é sócio da empresa, hoje, como eu falei, mais como um conselheiro, não como uma função executiva, mas foi a primeira grande pessoa que apostou e acreditou que a gente tinha essa capacidade para chegar até aqui. Não estaremos aqui se não fosse ele. O Felipe de hoje mandando um recado pro Felipe de daqui a 10 anos. Continua ancorado na fé, tenha a consciência de que você não está sozinho, continue sabendo que Deus está te conduzindo, que o que você precisar você vai encontrar em oração, ajude as pessoas que estão ao seu redor, não faça algo que seja só para você, e não enalteça só o seu resultado ou a sua capacidade, mas enaltecer sempre os resultados que se alcançam pela graça de Deus e não pela sua capacidade. Então, acho que esse seria o recado que eu me daria. Continua nessa linha, porque eu acho que o sucesso é muito tentador e por vezes, você, Felipe, daqui a 10 anos vai ser tentado em atribuir esse sucesso a alguma coisa que você fez, a alguma coisa que você passou. E eu hoje tenho uma clareza muito maior de que a gente tem que se esforçar e não é ficar sentado no sofá e falar, vou ficar esperando a graça de Deus, mas é de fazer a sua parte, mas também saber que o resultado vem da graça de Deus e não é só mérito de realmente você estar nessa conexão, na oração, na fé. A gente finaliza invertendo a ordem. Boa. Mandando para você aí o direito de fazer pergunta. Boa. O Felipe tem curiosidade em quê? Gostaria de saber do quê, das coisas que a gente faz aqui do dia a dia, o que é que te perturba, te incomoda, Boa. Te traz curiosidade, fica à vontade aí. Gil, uma coisa que eu queria entender e tenho curiosidade, vale para o meu negócio, acho que para muita gente que trabalha com B2B, é assim, para quem tem um produto que não é B2C e que ele é um produto B2B, que não seja um produto de venda ampla. Vamos pegar o nosso como exemplo. Então, eu estou falando aqui de reserva, de farm, de Arezzo, de grandes marcas. O tráfego pago vale o investimento para empresas que têm um B2B que eu quero atingir o comprador daquela empresa. Eu não tenho, no meu mercado eu não tenho 50 mil clientes possíveis. Eu tenho talvez
300 caras potenciais que podem ter uma máquina nossa. Vale investimento em B2B, em tráfego pago ou nesse caso não? Vale de diversas formas diferentes. Eu consigo pensar em algumas, assim, na maldade ou, ou sem maldade. Imagina o seguinte, que você tem o cara, vamos usar o exemplo da Farm, né? Que você tem o cara da Farm e você quer vender o serviço de impressão por demanda para eles, para imprimir algumas camisetas, tal, que parte é Farm, parte não é, um negócio meio bagunçado. É a abadá de carnaval da Farm, Boa, beleza? boa, beleza. Óbvio que com o devido tempo de montagem, de estrutura e tudo mais, antes, né, do carnaval, você vai produzir um conteúdo em vídeo que dá a entender que a Farm poderia fazer um abadá de carnaval, Tá bom. mas que não dá tempo de fazer porque tá em cima da hora. Não dá para fazer metade estampado, metade sem estampar. Tem que ter uma característica que o seu produto é exclusivo, Legal. ok? Então imagina o seguinte, metade branco, metade estampado, o nome da pessoa atrás, não dá para ela fazer com o tecido que ela tem lá no estoque. Então, você criou um produto, uma necessidade, e você vai pegar aquele videozinho, em vez de só postar ele na internet, você vai postar ele na internet para quem está no escritório da direção da empresa lá que você quer vender para ela. E dá para chegar nesse nível de customização. 1 quilômetro de raio. Caramba. Então, por exemplo, a galera que decide farm tá no condomínio tal porque mora lá, no condomínio empresarial tal porque os escritórios estão lá, tá no centro de distribuição, tá nas lojas desse shopping mais badalados tal. Beleza, beleza. 6, 7 alfinetes ali, roda aquele vídeo para aquela galera, sem parar. Sem parar. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E no vídeo, no final, tem que ter algo do tipo assim: ei, você aí, eu sei que você está assistindo. É você que decide. Vamos fazer? A máquina está aqui, ó. Tá te esperando. Aperta o botão aí e vem falar comigo. Então você manda um recado, um míssil na cabeça do cara. Esse é um jeito de fazer, beleza? Sensacional. Funciona, Gil? Funciona. Se você tiver alguém lá que você quer que consuma o teu produto, a gente pode testar isso. Eu já fiz isso várias vezes para fechar a distribuição. Tal. Eu quero um cara lá que eu quero ele distribuindo o meu produto. Só que ele nem sabe que eu existo. Então eu vou fazer ele descobrir. Ou ele sabe que eu existo, mas ele está me pedindo tanta coisa no contrato que inviabilizou. Ele quer 180 dias para pagar, devolução, enxoval para loja, não sei o quê. Eu começo a rodar um vídeo lá procurando um distribuidor em cima da cabeça dele. Ele vai pensar o quê? Cara, se eu não fechar, eles estão procurando outro, eles vão fechar com outro. Então, esse é um jeito. Legal. Mas o mais tradicional, mais arroz com feijão, sim, é o cara que vai no Google e pesquisa distribuidor de fábrica fábrica de máquina de tal coisa. Legal. Impressão digital de não sei o quê. Mas o cara que está procurando o negócio com negócio, empresa versus empresa. Tá bom. O consumidor final, ele pesquisa lá como imprimir uma frase numa camiseta. Ou onde imprimir uma camiseta com frase. Ou onde mandar fazer uma camiseta colorida com a foto da minha filha. O empresário, ele vai procurar o quê? Indústria da máquina tal, distribuidor da máquina tal. Então, se você tem marcas que você representa, a primeira posição no Google deveria estar sendo paga para você aparecer para quem procura por aquelas marcas que você representa. Legal. Esse negócio, se você não está fazendo, você está perdendo. Você tem 2 distribuidores e o coleguinha tá, o cliente vai procurar o coleguinha. Mais, cara, você. Então você, como B2B, investiria muito pesado não só no tráfego pago de rede social, mas de Google e SEO também. Google Ads e SEO para quem está procurando as marcas e está com a intenção de contratar indústria, fábrica, distribuidor e tal. E produziria conteúdo para aumentar a base. Lembra que você falou do aumento da base? Sim. Como que você aumenta a base do teu negócio hoje? Levando para o cara que não conhece as soluções que você tem. Boa. Então é gravando vídeo de forma intencional, mas sem ficar parecendo comercial das Casas Bahia. Perfeito. Que você tem uma solução para o cara de 5.000 peças. Legal. Esse é um público. Mas para o cara usar essa solução de 5.000, ele tem que descobrir que tem a solução de 0 peças, da Reserva Inc. Perfeito. Então grava conteúdo da Reserva. Legal. Grava conteúdo dos teus outros clientes que têm impressão por demanda e que podem fazer essa conexão de loja
Aumenta a base dos caras, automaticamente a tua base está aumentando. Perfeito. E quando alguém pensar em imprimir pano, Boa. vai, pô, quem sabe Vai. isso aqui é o Felipe. Vai pra lá. Posso fazer mais uma ou já vai Não, qualificar como vai lá. consultoria online Vai aqui? lá. A gente tem visto uma tendência aí de CEOs, creators, né? De CEOs se posicionando. Eu até no passado não tinha rede social própria, sempre fui um cara muito low profile, nunca gostei muito de rede social, nem particular minha, nem como CEO da empresa. E aí fui convencido pelo time de marketing lá que eu tinha que ter uma rede social e é relativamente nova. Qual que é a sua visão da função de CEO Creator? É legal, não é? Como é que um bom CEO tem que se posicionar? Tem que ser uma coisa mais comercial? Tem que ser uma coisa mais conteúdo? Como é que é a regra de ouro aí para Eu acho que a isso? regra é documentar. A regra é documentar. É documentar o que você faz, o teu dia a dia, como acontece o dia a dia. Tá. As pessoas estão indo lá para assistir novela. Se você tiver isso na sua cabeça, beleza. Segundo, eu vou devolver uma pergunta para você. Você vai a uma farmácia hoje, comprar um medicamento, Uhum. e o cara te oferecer 2, 3 opções, qual é a cor da caixa que você vai escolher? Puta, eu vou muito na branquinha ali, que pra mim é tradicional, talvez. Uma tradicional, Tem lá uma branquinha, uma amarela Ah, e uma aí eu verde. Qual que você vai? aí eu vou numa amarela por causa da CIMED, né? É isso, entendeu? Então ninguém nem lembrava de Entendi, caixa amarela antes do João começar a botar a cara dele entendi. para gravar. E é um caminho sem volta. Eu não gravo as marcas da empresa aqui. Eu não gravo 450 Estúdio, eu não gravo Serreis Consultoria, eu não gravo 021 Marketing Digital, eu não gravo essas coisas. Perfeito. Eu gravo o Gil, o dia a dia do Gil e o que acontece na vida do Gil. É isso. Se você tiver nessa jornada aí, teve um cara que sentou para conversar comigo hoje, veio de São Paulo para ter uma reunião comigo, para fechar um negócio. Falou, aquele vídeo que você gravou, você tava falando para mim, né? Eu falei, não, mano, eu tava falando para um cara lá do Goiás, lá, não tem nada a ver com você. Então serviu. Serviu a carapuça. É o dia a dia, cara. O cara Legal. quer conversar com você através dos seus vídeos. Legal, muito bom. Beleza? Gostei. Peguei boas dicas aí, Felipe, muito bom. valeu, obrigado por ter vindo. Vai Eu que te ficar massa o agradeço. programa daqui uns dias aí no ar pra galera. O Boa, pessoal vai deixar os contatos do Felipe aí legal. dentro da descrição do vídeo. A galera quiser imprimir camiseta hoje, pode chamar o Felipe. Pode chamar a gente tem muito orgulho de ter aí o que a gente diz que é o maior portfólio de soluções para impressão digital texto. Então, quer imprimir camiseta, quer imprimir tecido, quer imprimir algodão, quer imprimir Toalha, você falou, né? toalha, estão vindo algumas coisas muito legais, impressão em toalha, cama, mesa e banho, impressoras de 1 milhão de metros aí por mês, então a gente tem realmente um portfólio muito legal e foi muito bom bater esse papo, trocar essa ideia e ver como é que tudo isso se conecta. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho, eu já falei para você e não é só ao vivo aqui não, que sou um admirador e acho muito bacana aí tudo que você contribui para quem está nessa trilha aí do tráfego, dessa mentoria. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, tchau, tchau. Valeu. Valeu, pessoal.